Olá, começa agora mais um FEComércio Orienta e hoje o nosso bate-papo é sobre crimes cibernéticos. Só para se ter uma ideia, foram mais de 37 milhões de tentativas de golpes virtuais no Brasil em 2023. E as principais atingidas são as pequenas e as médias empresas. Para falar sobre o assunto, eu estou com a assessora da FEComércio São Paulo, Kelly Carvalho, e também com o consultor da Federação, Caio Lima. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, é um prazer recebê-los aqui. Bom, para começar, Kelly, o Brasil é o segundo país mais afetado por ataques cibernéticos na América Latina. Como que isso afeta? Qual que é o impacto disso nos negócios, especialmente para as pequenas e médias empresas? Alguns dados mostram que 62% dos ataques cibernéticos são direcionados às pequenas e médias empresas. Isso é uma questão bastante preocupante, porque grande parte dessas pequenas empresas, elas praticamente subestimam a importância de se ter aí investimentos em ferramentas, em dispositivos, em pessoal para combater aí esses crimes eletrônicos. Isso ocorre por quê? Porque essas empresas acreditam que nunca vão ser vítimas de um eventual crime eletrônico. E isso é muito preocupante, porque esse crime ele pode estar atrelado, por exemplo, aos dados dos seus consumidores, então roubo de identidade, roubo de dados dos consumidores, e isso pode fazer o quê? Pode ter impacto nas empresas, impactos financeiros, impactos reputacionais, o que é muito importante hoje em dia para esses pequenos negócios conseguirem sobreviver no mercado. E prova disso é que essa negligência, não se atentar a uma ferramenta para proteger as informações da empresa, até mesmo para educar os seus colaboradores, para proteger os dados, faz aí com que grande parte dessas empresas não consigam sobreviver nos próximos anos. Alguns dados mostram que cerca de 60% das empresas que sofreram, das pequenas empresas que sofreram algum tipo de crime cibernético, em 6 anos elas encerram suas atividades. Então são dados aí bastante alarmantes e preocupantes para esse segmento da economia. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre como as empresas podem se proteger, mas agora, Caio, eu queria que você falasse, com o rápido avanço da inclusão digital, muitos crimes migraram para o ambiente virtual. O que isso significa e também como o sistema jurídico brasileiro tem respondido a isso? Isso é um ótimo ponto, né? A gente vê cada vez mais um número crescente de crimes que antes eram comuns em ambiente físico migrando para o ambiente digital. E por quê? Isso dá o ambiente digital ele traz uma aparente sensação de impunidade. Então a pessoa está lá sozinha no seu quarto, em um local em que não tem ninguém muitas vezes próximo e comete lá aqueles crimes e acredita que não será descoberto. Ele acredita realmente que não tem como traçar a origem daqueles crimes, daqueles golpes. Mas felizmente a gente vê que toda atividade que você faz em ambiente eletrônico ele deixa um rastro, quer seja um log, quer seja alguma informação que fica dentro do dispositivo. Obviamente, aquela pessoa que é especialista, que é um profissional muito graduado, ele se utiliza de técnicas para esconder, para que não seja tão fácil rastrear a origem daquela fraude. Mas a gente vê que cada vez mais a gente consegue sim localizar essas pessoas, inclusive fora do nosso país, com auxílio de polícia no Brasil, Polícia Federal, polícias internacionais, e a gente tem conseguido encontrar esses fraudadores de uma forma geral. O ponto é, quando a gente fala de legislação especificamente, obviamente a nossa lei ela não acompanha para e passo toda essa evolução tecnológica. E a lei, naturalmente, ela leva um tempo maior para acontecer do que a evolução da sociedade. E é esperado que tenha um tempo entre a demanda da sociedade e depois ser convertido numa lei. Mas o ponto é que esse tempo está muito grande, cada vez mais crescente em razão da rápida evolução tecnológica. Então, pontuais ajustes na nossa lei para fazer frente a essas demandas da rápida evolução são necessárias, especialmente quando a gente fala de cooperação internacional. Então, para facilitar um contato de uma polícia no Brasil com os policiais, com as autoridades de outras nações, isso é fundamental, acordos de cooperação para a gente conseguir encontrar mais rápido e facilmente esses fraudadores. Quais outros ajustes são importantes na sua visão? A gente também tem que ver a própria criação de uma cultura de segurança cibernética dentro da nossa população, porque a gente até fala, né? Será que a gente não poderia colocar uma disciplina lá no ensino fundamental sobre segurança da informação ou até nas faculdades, de uma forma geral, um conteúdo especificamente sobre como usar de forma ética e responsável os dispositivos eletrônicos? E a gente fala isso não apenas para os jovens, mas também os idosos, que são grupos mais vulneráveis, também precisam ter uma atenção. O próprio governo, quando a gente olha para o Marco Civil, tem uma obrigação de conscientizar as pessoas sobre o uso ético e seguro desses dispositivos eletrônicos.
eletrônicos. Então, um outro ponto também que eu focaria é nessa parte de educação, nessa parte de conscientização, que realmente isso é fundamental para a gente reduzir os riscos e criando uma consciência na população. E Kelly, quais são os principais crimes, né, que ocorrem no Brasil nesse sentido, principalmente envolvendo pequenas e médias empresas? Bom, são inúmeros os crimes que as pequenas empresas elas acabam caindo, né? Assim como os cidadãos. Como bem o Caio mencionou aqui, essa questão da educação, apenas reforçando, é muito importante porque a gente tem um analfabetismo digital no país muito grande, né? O que é muito importante se levar em conta aí, em termos de políticas públicas até, porque os golpes praticamente são os mesmos. As pessoas, as empresas acabam caindo nesses mesmos golpes. E no caso das empresas e das pessoas, dos cidadãos de uma forma em geral, o que nós observamos, né? Que o phishing, por exemplo, é um dos principais tipos de crimes que ocorrem aí para os cidadãos, para as empresas. O criminoso, ele envia um link, por exemplo, através de uma mensagem SMS, através de um e-mail, e aí o colaborador da empresa, o empresário, acaba abrindo aquele link, acreditando que aquelas informações elas são verdadeiras, mas às vezes tem um pequeno detalhe, um endereço de e-mail com uma pequena letra, uma única letra errada naquele e-mail, ou um site que é direcionado esse e-mail com um pequeno detalhe de erro, e aí a pessoa acaba clicando naquelas informações e acabam tendo todos os seus dados aí comprometidos, porque esses criminosos acabam conseguindo aí monitorar todas as atividades que são realizadas no computador, pegar informações, inclusive, de cartões de crédito, de transações, e isso tudo aí acaba por impactar, digamos assim, toda essa parte das operações das empresas. Um outro crime muito recorrente são os malwares, que, na realidade, é uma variedade de softwares, que são softwares maliciosos, né, que eles é uma espécie de vírus que eles são instalados nos sistemas das empresas, né, sem que os usuários percebam, e ele faz o quê? Roubam essas informações, monitoram todas as atividades que são realizadas naquele computador, né? E acaba comprometendo todo o sistema dessa empresa. E um outro que é muito importante é o ransom, que é uma derivação do malware que acaba o quê? Sequestrando aquelas informações, uma espécie de um sequestro daquelas informações. Porque a empresa acaba ficando sem acesso a dados operacionais, a dados do seu sistema, e para ter acesso àquela informação, muitas dessas empresas acabam tendo aí que pagar um resgate. Só que esse resgate muitas vezes não significa que ela vai ter de volta aí os seus dados. Então, assim, existe aí uma questão bastante preocupante. E também, claro, inúmeros outros golpes, como, por exemplo, a própria questão de falsificação de boletos da empresa. O cliente acaba recebendo um boleto acreditando, por exemplo, que é verdadeiro, que é da empresa, só que tem ali todas as informações, mas o código de barras direciona para o criminoso em si. A questão do próprio site de compras falsificado, ou os leilões falsificados. Por que falsificados, na realidade? Tem um erro, o site é muito parecido com o verdadeiro, mas consta algo que não é uma letra ou um ponto com, um ponto, alguma outra designação que faz com que a pessoa que for fazer uma compra naquele site, numa plataforma online, por exemplo, acaba sendo induzida a erro comprando e quando verifica não é o site da empresa. E sem contar também que as empresas, inclusive os pequenos negócios também vêm sendo bastante impactados, inclusive através das redes sociais, porque nós temos anúncios hoje que ainda vinculam nas redes sociais com páginas que são falsas, criadas para aquele tipo de crime, que também induz o consumidor a realizar a compra, por exemplo, de um pacote de viagens, algum benefício em bares e restaurantes, ou então até mesmo acreditando que vai ganhar ali um cupom de desconto para comprar no varejo físico, por exemplo. Então, existem aí inúmeros riscos que englobam os negócios, os cidadãos, e por isso que é tão importante reforçar, porque novamente, os crimes são os mesmos e as pessoas têm que se atentar cada vez mais para minimizar aí esses riscos potenciais. E já entrando na questão da prevenção, quais melhores práticas as pequenas empresas, as empresas em geral,
podem adotar, né, sem comprometer muito seus orçamentos, né, o que é importante também para se prevenir em relação a esses crimes? É exatamente, porque até mesmo um dos fatores inibidores, né, da proteção da empresa é a questão relacionada a custos, a investimentos, né? Muitos pequenos negócios, eles sobrevivem hoje praticamente com o seu fluxo de caixa diário ali. Então, é muito importante, por exemplo, a questão da educação dos seus colaboradores, né? Sempre mostrar quais são os riscos, quais são os principais tipos de crimes cibernéticos que vem acontecendo, orientando os seus funcionários a não clicar em links suspeitos, né, a não clicar em sites que sejam de origem, digamos assim, duvidosa, links maliciosos, boas práticas de senhas. Então, por exemplo, não se utilizar a mesma senha para vários sites e sempre fazer uma mesclagem, digamos, entre números, letras e caracteres para poder reforçar as senhas, principalmente no caso de efetuar pagamentos em plataformas de bancos e também até junto a fornecedores, quando se trabalha muito nessa questão do online. Então, se atentar a essa questão do reforço de senha e também relacionado à questão da autentificação de 2 fatores. Então, sempre ter uma forma aí de poder confirmar essas informações através de um outro dispositivo. Então, tudo isso acaba fazendo com que se torne aí mais seguro essas questões. Um outro ponto é a questão dos antivírus. Então, ter sempre um antivírus, um anti-malware é importante para evitar aí algumas vulnerabilidades nos equipamentos da empresa, nos computadores, nos dispositivos móveis, evitar até mesmo a entrada, né, de ameaças externas, né, nesses dispositivos que possam aí comprometer todas as informações dessas empresas. Realizar, claro, backups automáticos, acho que isso é muito importante, mas sempre considerar esses backups não centralizados na rede principal, sempre ter um backup paralelo à rede principal, porque senão não adianta nada fazer um tipo de backup, porque as informações estarão comprometidas. Então, ter um backup externo capaz aí de proteger e ter acesso àquelas informações é fundamental. E, periodicamente, claro, fazer testes para verificar se aquele backup está sendo realizado de forma correta. Atualizações também dos sistemas operacionais. Então, assim, isso é muito importante, porque tanto nos smartphones, como nos computadores, nos laptops, geralmente essas atualizações elas já vêm aí em decorrência de alguma prática que vem acontecendo no mercado. Então, essas empresas elas já fazem essas atualizações com as devidas proteções. Então, realizar essas proteções, essas atualizações é muito importante. E, às vezes, as empresas elas negligenciam isso. Elas não fazem essa atualização, às vezes acham que demora, não tem conhecimento. Então, é muito importante estar atento a isso. E, claro, manter-se informado. A informação na era que nós estamos falando, principalmente de inteligência artificial, estamos falando de crescimento de crimes cibernéticos. Então, ter acesso a tudo que vem acontecendo de informações sobre as principais práticas de crimes cibernéticos, bem como se proteger e educar, orientar os seus funcionários e orientar o próprio empresário é fundamental para evitar aí um possível fechamento dessa atividade, um possível dano à reputação dessas empresas. Bom, e Caio, agora falando sobre a legislação que já existe, né? Como a LGPD ela se aplica nesse contexto de cybercrimes, principalmente em relação aos pequenos negócios? É super legal a gente ver o que a gente já tem de lei, né? A gente já tem bastante lei e um ponto interessante que, inclusive, a Kelly trouxe vários exemplos aqui, é importante a gente ter uma ideia de que todas as leis que a gente tem no nosso país, elas se aplicam ao que se passa na internet, né? Então, por exemplo, quando a gente olha que o nosso Código Civil é de 2001, a internet chegou no Brasil em 95, 96. Isso não é algo fundamental, porque mesmo sendo uma lei posterior à chegada da internet no Brasil, ela se aplica a tudo que se passa online. E um outro ponto interessante, o Código Penal é de 1940. Também não interessa, é anterior à chegada da internet, mas também se aplica integralmente àquilo que aconteceu em ambiente digital. Então, obviamente, a gente teve atualizações do Código Penal, como o próprio crime de invasão de dispositivo informático. Em 1940 não tinha, naturalmente, um dispositivo informático para ser invadido, então a gente acrescentou ao Código Penal, em 2012, esse tipo penal de invasão de dispositivo.
Então, olhando para a nossa legislação, de uma forma geral, ela cobre muito bem o que se passa em ambiente digital, porque a gente replica no digital o nosso universo físico. A gente tem até um princípio que é o princípio da identidade. Então, o que a gente faz no físico, a gente replica no digital. Não é que no digital a gente é completamente diferente daquilo que a gente é no ambiente físico. E justamente pelo fato de o físico ele refletir no digital, as leis são as mesmas. A gente consegue aplicar integralmente as mesmas legislações. E aí, claro, o Poder Judiciário ele tem interpretado essas leis para ver como é que elas precisam eventualmente se amoldar a essas novas realidades no ambiente digital. Como, por exemplo, a gente falou aqui de inteligência artificial. Será que a gente precisa de uma lei de inteligência artificial? É um grande debate que a gente tem, uma vez que a gente já tem várias leis tratando de diversos temas, como o próprio Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados que você trouxe aqui. Trazendo essa Lei Geral de Proteção de Dados, olhando os reflexos dela para pequenas e médias empresas, é muito importante a gente lembrar que a gente tem a ANPD nesse ecossistema de proteção de dados. E quem é a ANPD? É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É como se fosse uma Visa, um ANAC, um Anatel, mais de proteção de dados. É uma autoridade que olha apenas para essa lei de proteção de dados, que é a LGPD. E essa ANPD, há uns 4 anos mais ou menos, ela lançou um documento que é muito importante, olhando para a segurança da informação de pequenas e médias empresas. É um documento chamado Guia de Segurança da Informação para Agentes de Tratamento de Pequeno Porte, que é o nome técnico que a lei dá para essas pequenas e médias empresas, e dentro desse Guia de Segurança da Informação para esses agentes, tem um checklist de segurança da informação. E dentro desse checklist tem 60 controles que os agentes de pequeno porte já devem ter de segurança da informação. Então, se a gente for ver lá, por exemplo, essa parte de uso de duplo fator de autenticação, que você falou, Kelly, se a gente for ver também a gestão contratual, será que nos nossos contratos a gente já tem prevenções ou cuidados de segurança da informação? Como é que está, por exemplo, a gestão de acesso? Então, se um funcionário meu ele sai ou ele é demitido, eu atualizo aquelas pessoas que têm acesso àquele sistema para eu dificultar que eu tenha uma pessoa de fora da minha empresa que ainda continue acessando arquivos. Um outro ponto que é importante, que a gente já falou aqui várias vezes, treinamento e conscientização. A gente tem que levar conhecimento para as pessoas. Elas têm que saber o que é dado pessoal, elas têm que saber o que é dado sensível, quais são os riscos de segurança, como mitigar. Se alguém sofre, por exemplo, uma tentativa de golpe, como é que a gente replica aquilo dentro da nossa empresa para impedir que aquilo vire uma realidade dentro da nossa organização. E tem vários outros controles. Tem controles, inclusive, relacionados à nomeação de um encarregado ou de um DPO. Né? As empresas agora elas precisam ter uma pessoa dentro daquela organização que seja responsável pelo tratamento de dados pessoais. As pequenas empresas, especificamente, nos agentes de pequeno porte, não têm obrigação de terem esse encarregado, mas é importante, né? A NPD coloca que mesmo não sendo obrigado, se você conseguir ter alguém internamente olhando para essas questões de privacidade e proteção de dados, isso vai ser fundamental para mitigar riscos em havendo incidente, ou até mesmo para que a empresa consiga, de forma preventiva, se proteger melhor, dificultando aí que os fraudadores consigam entrar na empresa e que eles consigam fazer um golpe. Só para complementar, você já falou, mas eu queria reforçar. As leis vigentes, o Marco Civil da Internet, a LGPD, na sua visão, são suficientes para mitigar esses riscos de cibersegurança no Brasil ou ainda há algumas lacunas que precisam ser preenchidas como essa que você citou agora? Sim, sim. O Marco Civil, quando a gente olha, é uma lei que tem sobrevivido até de forma interessante, porque já tem 10 anos, né? É uma lei aí que em 10 anos no ambiente tecnológico representa bastante tempo e que o Marco Civil, de uma forma ou de outra, ainda permanece atual. Mas a gente, por exemplo, tem muitas questões tecnológicas que têm surgido e que o Marco Civil hoje ele já não representa a melhor interpretação para aquelas situações. Então, por exemplo, quando a gente olha para aspectos relacionados aos provedores, né, será que a ideia que a gente tinha de um provedor de aplicação, de uma rede social, de um site há 10, 11 anos, quando houve a discussão do Marco Civil, é a mesma que a gente tem hoje? Certamente não. A gente não tinha a menor ideia há 10, 11 anos do que a gente teria hoje, especialmente essa magnitude desses provedores. Então, as leis que a gente tem hoje, elas de uma certa forma respondem bem à nossa realidade atual, mas elas precisam de pontuais ajustes, elas precisam de algumas questões realmente que não são muito bem endereçadas diante dessa evolução tecnológica. Só para falar de um ponto específico, quando a gente olha, por exemplo, para a Lei de Direitos Autorais, é uma lei de 1998. Então, em 98, a gente não tinha essa inteligência artificial generativa que a gente tem hoje. A gente tinha inteligência artificial, mas não inteligência artificial generativa. Então, é um dos pontos principais que a gente tem de lacuna legislativa
essa questão de direitos autorais. Então, não é que a gente precise de uma nova lei de direitos autorais, a gente precisa modernizar a lei que a gente tem hoje. Então, esse é o passo que a gente tem visto como sendo aí um passo natural em termos de legislação, aproveitar tudo que a gente tem, mas modernizar aquilo para cumprir, para fechar essas lacunas que existam aí em razão dessa evolução tecnológica. Então, as leis respondem bem, representam bem uma mitigação de riscos, mas há pontos que precisam ser ajustados. E a Kelly falou um pouquinho sobre algumas medidas práticas, né, que as empresas podem adotar, mas quais outras medidas você enxerga jurídicas, até para que a empresa possa responsabilizar os infratores? Tem uma questão muito interessante que a própria LGPD determina que seja feita, que é o mapeamento, né? Então, toda atividade de tratamento de dados pessoais precisa ser mapeada. Então, é até uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, né? Será que você sabe, dentro da sua empresa, todas as atividades em que você trata dado pessoal? Se você souber disso, tiver isso muito bem mapeado, é um primeiro passo para você reduzir riscos. Por quê? Porque sabendo os tipos de dados que a gente tem, a gente consegue eleger quais são aquelas atividades que, se um fraudador entrar na minha empresa, ele vai ter aquele ataque vai trazer um risco maior para os titulares. Então, atividades, por exemplo, que tenham dados financeiros, atividades que tenham dados sensíveis, que são dados de saúde, dados, por exemplo, sobre questões políticas, religiosas, filosóficas, dado de filiação a sindicato, um dado sensível. Então, nas atividades que eu tenho, em que houver dados sensíveis, eu tenho que protegê-las melhor, eu tenho que orientar melhor os meus funcionários. Então, uma primeira sugestão que a gente dá é mapear as atividades de tratamento de dados pessoais e depois fazer um olhar crítico em cima disso, para justamente ir em cima daquelas atividades que tragam um risco maior para aquela organização. Um segundo ponto é ter políticas muito bem atualizadas de acordo com a realidade daquela entidade, daquela empresa. Então, por exemplo, será que você tem uma política de resposta a incidentes de segurança? Essa política de resposta ela está atualizada? Ela foi testada? Porque esse é um outro ponto importante. Tem muita empresa que tem políticas belíssimas no papel, mas que não são colocadas em prática e nunca foram testadas. Então, é ter documentos, ter políticas, mas que sejam de acordo com a realidade daquela empresa e que tenham sido, de fato, testadas para confirmar que a organização vai conseguir reagir quando acontecer um eventual incidente de segurança de informação. Então, eu deixaria esses dois pontos: mapeamento e com olhar crítico de riscos e políticas atualizadas e testadas para aquela organização. Quando a gente fala de dados também, um aspecto muito importante também que quando a gente quem tem acesso a esses dados na empresa, né? Então, assim, é importante que a empresa delinee somente acesso aos dados para aquele determinado funcionário, apenas dados que sejam fundamentais para o exercício da sua atividade, né? E caso tenhamos ali, por exemplo, desligamento do funcionário, que às vezes acaba no dia a dia passando, essas informações acabam sendo deixadas de lado, mas já acabar com terminar o acesso desse colaborador àquelas informações. Então, isso é muito importante. Acho que até dentro de uma política da empresa, são nos mínimos detalhes que ali pode constar uma proteção ou um eventual prejuízo, um vazamento de informações daquela empresa. Então, é muito importante se atentar também a esse ponto. E Kelly, a FEComércio tem, né, se debruçado sobre esse tema. Quais são as propostas da federação em relação a isso? Como que ela tem atuado nesse âmbito? Bom, a FEComércio ela já vem atuando aí já há muitos anos. Lá em meados do início dos anos 2000, nós já trabalhávamos no Congresso de Crimes Eletrônicos na FEComércio. Ali surgiu o Marco Civil da Internet, os debates, Lei Carolina Dickmann. Então, foram eventos que foram mapeados já, várias práticas, e que nós já tínhamos propostas, né? E com a evolução aí, a gente sempre está monitorando muito bem esse mercado através do Conselho de Economia Digital e Inovação da FEComércio, monitorando bem esse mercado. E, recentemente, por exemplo, nós colaboramos aqui com o envio de propostas para a Estratégia Nacional de Cibersegurança. E, dentre essas propostas, elas contemplam ali a questão da própria parte de educação, né, de termos ali, por exemplo, no ensino médio, uma matéria, uma disciplina muito focada nessa parte de crimes cibernéticos e também a parte de inovação, que isso é muito importante, né, acesso a essas novas tecnologias e quais são os cuidados que devem ser tomados, né, pela população de uma forma em geral. Também a própria questão de termos aí linhas de crédito, investimentos para as pequenas empresas. Essas pequenas empresas elas têm dificuldades de acesso ao crédito, e muito mais ainda quando a gente vai falar em termos de investimento para a segurança,
Então, essas empresas elas precisam de recursos para poder ali investir em tecnologia, capacitar pessoas ou até mesmo contratar pessoas ou consultorias para ajudar ali naquele processo da empresa. E dentre outros aspectos, uma maior colaboração, que tenhamos aí uma estratégia nacional de cibersegurança que envolvam todos os atores da sociedade, então governo, empresas, os cidadãos de uma forma em geral, para que tenhamos aí uma melhor política focada aí nesse combate aos crimes cibernéticos e que, claro, como bem o Caio que também mencionou, que não desestimule a inovação, não seja algo que proteja os cidadãos, protejam as empresas, mas que também permita aí que, por exemplo, a gente tenha a inteligência artificial, que ela venha e venha gerar novos negócios. Então, e a FEComércio vem fazendo muito esse papel de articulação com o poder público na defesa de algum desses pleitos. E também na parte, claro, de orientação. Então, orientar o pequeno empresário, como a gente mencionou aqui anteriormente, o pequeno empresário ainda tem dificuldades de entender os principais tipos de crimes. Os crimes são os mesmos, eles acabam caindo nos mesmos crimes. Então, recentemente, a FEComércio lançou um e-book que está disponível no nosso portal da FEComércio, que é possível ali ter acesso a quais as principais práticas e quais os cuidados que devem ser adotados pelas empresas para não caírem ali naquele golpe. Então, é importante que o pequeno empresário tenha acesso a todo esse conteúdo que sempre evolui, que a FEComércio sempre está atualizando de forma aí a ter um melhor ambiente de negócios. A gente vai disponibilizar aqui o link para que todo mundo possa baixar esse material tão rico. Bom, nosso tempo está chegando ao fim. Quais são as considerações finais, orientações finais para quem está nos assistindo? A FEComércio, ela está aqui na defesa das empresas, sempre encaminhando pleitos ao poder público de forma a melhorar o ambiente de negócios. Para as empresas, o que é muito importante, ter atenção ao manuseio dos seus dados, ao cuidado com seus sistemas, sempre buscar pela atualização de softwares, buscar ter um antivírus que proteja as suas informações, capacitar os seus colaboradores, tudo de forma aí a manter a sustentabilidade do seu negócio. Então, é fundamental, a informação é fundamental diante aí dessa transformação digital, principalmente levando em conta que daqui para frente só vamos ter mais inovações. Nós falávamos antes do Pix, logo vamos ter o Drex, a moeda digital. Então, é muito importante ficar atento a tudo que está acontecendo, as inovações e as possíveis implicações para garantir ali essa sustentabilidade do negócio. Informação é sempre a chave de tudo, né? Isso. Caio. Tem só uma questão final aqui que eu gostaria de trazer. A gente falou muito na perspectiva interna, olhar para dentro da empresa, saber como é que nós estamos internamente. Mas tem um ponto que a gente tem visto que os principais incidentes de segurança têm acometido, que é justamente no momento em que a gente trafega os nossos dados com terceiros prestadores de serviços. Então, essa também é uma questão fundamental. Mesmo pequenas e médias empresas, quando elas forem contratar outras organizações, elas têm que ter muito cuidado sobre com qual cuidado, qual é o zelo que aquele prestador de serviços vai ter em relação àqueles dados que eles foram tratados dentro daquela organização. Então, trabalhar nos contratos, trabalhar muito bem no mecanismo de transferência daqueles dados, proteger os arquivos com senha, quer sejam planilhas, arquivos de texto, mas tentar colocar uma camada adicional de segurança e ter realmente muito zelo em como que aquele terceiro vai excluir aqueles dados uma vez que o serviço tenha sido prestado. Então, é todo esse olhar interno, essa conscientização interna, mas não podemos perder de vista também os prestadores de serviços. Historicamente, os principais incidentes têm acontecido no lado desses prestadores, no momento em que eles recebem dados e não apagam uma vez prestado o serviço, ou não tem todo aquele cuidado que a gente tem dentro de casa, eles não têm lá naquela organização quando elas tratam esses dados em nome de um terceiro. Então, é ter esse cuidado, ter esse zelo, não só dentro de casa, mas também com esses prestadores de serviço. Principalmente, né, para os prestadores de serviços da empresa, os terceirizados, né, essa questão de, às vezes, levar o dispositivo da empresa quando faz o home office, por exemplo. Acho que é uma questão muito importante também ter uma VPN, algo que proteja os dados da empresa, porque esse também é um risco que está iminente
diante dessa nova realidade que nós tivemos aí pós-pandemia. Então, o trabalho híbrido, né? Então, e muitos desses colaboradores acabam levando os dispositivos da empresa para casa para poder trabalhar. Então, ter uma VPN, Mesmo no ter todos os computador pessoal também, exato, né? ter um equipamento que proteja as informações e evite aí um eventual vazamento de informações, de dados, né? E até segredos de negócio, que é muito importante ser levado em conta. E se há essa possibilidade, como você falou, de usar equipamentos pessoais para fins corporativos, o ideal é ter uma política sobre como que eu posso usar esse equipamento, que é meu pessoal, para fins corporativos. E aí entram toda uma nova gama de mecanismos de proteção, como, por exemplo, existem mecanismos, existem aplicações que a gente coloca num celular, por exemplo, que ele cria containers dentro do dispositivo. Então, eu crio dentro de um mesmo dispositivo, eu crio 2 pedaços, um pedaço pessoal e um pedaço corporativo. E o time de tecnologia consegue acessar remotamente esse pedaço corporativo do meu dispositivo. E só para a gente ter ideia, olha o impacto disso. Saiu uma pesquisa recentemente que cerca de 10% das pessoas no Brasil já tiveram dispositivos móveis furtados ou roubados ao longo de um ano, e cerca de 15 a 16%, depende da cidade, quando a gente fala de grandes capitais. Ou seja, 15% das pessoas em grandes capitais nos últimos 12 meses tiveram um dispositivo móvel furtado ou roubado. Será que naquele meu dispositivo, então, que foi furtado ou roubado, eu não tinha acesso ao e-mail, eu não tinha acesso ao meu calendário com os meus compromissos corporativos, o próprio arquivo lá, o Drive, na rede, em que eu salvo os meus conteúdos lá que eu trabalho, e até mesmo, muitas vezes, as mensagens instantâneas que eu troco com o meu time, até o mensageiro que a gente usa corporativo, há uma grande probabilidade que dentro desses equipamentos pessoais nós tenhamos informações corporativas. E que proteção o time de TI daquelas organizações tem em relação a esses equipamentos. Então, é um novo momento de reflexão que a gente traz sobre como que a gente vai proteger as nossas informações corporativas nesses dispositivos pessoais, considerando que 15% dos nossos funcionários vão ter, provavelmente, seus equipamentos furtados ou roubados nos próximos 12 meses. Então, além de tudo isso que a gente falou, além de olhar para dentro, além de olhar para os prestadores de serviços, olhar para os dispositivos que a gente tem, como é que a gente consegue protegê-los nesse cenário de insegurança, infelizmente, aí que a gente vive, né, patrimonial mesmo, pensando no ambiente físico, refletindo em acesso a informações por esse dispositivo eletrônico. Bom, excelente. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas agradeço demais a participação de vocês por todos os esclarecimentos. Esse tema rende muito. A gente vai ter mais desdobramentos por aqui. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Muito obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Até mais!